Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rafael, né? Sou CPO, sou diretor de produto aqui na FlexD. E estamos começando, né, essa live, a primeira live que é uma roda de conversa com os teachers, né? Então, muito feliz de estar aqui com a teacher Laura e com o teacher Luiz Henrique, né? São dois parceiros nossos. E vamos estar falando hoje sobre inteligência artificial, né, pessoal? Então, assim, como que a IA está transformando o dia a dia do ensino, né? O que tem transformado aí, como é que tem impactado ali na prática, né, os nossos teachers. Então, nada melhor do que conversar com quem ali está na linha de frente, com quem realmente está usando, está ensinando, né, e utilizando a IA para ensinar inglês, né? Então, pessoal, primeiramente vou passar então para a Teacher Laura e a Teacher Luiz se apresentarem, e aí a gente já começa, né, a nossa roda de conversa. Então, Teacher Laura, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou muito feliz por ser parceira da FlexD. Então, eu sou professora de inglês há 3 anos, já dei aula em escola de idiomas, mas hoje eu trabalho de forma autônoma, principalmente com alunos particulares, mas no último ano eu também comecei a trabalhar um pouco com grupos também, e tenho gostado muito da dinâmica de grupo. Eu foco bastante as minhas aulas em conversação e em personalização. Mesmo no grupo, eu tento achar um caminho ali que encaixe mais para os alunos que estão ali presentes. Eu procuro, então, sempre buscar tema dos interesses dos alunos, porque assim eu acredito que a conversação livre ocorre de uma forma mais natural. Então, os alunos conseguem desenvolver melhor a fluência. Então, mesmo quando eu trago aulas prontas, inclusive as da Flex, eu adapto um pouco para a realidade dos alunos, para os interesses deles e os objetivos, cada um. Sim. Maravilha, muito bom. Então, a personalização, né, do ensino justamente é um dos grandes pontos que a IA ajuda demais, né? Então, vamos falar bastante sobre isso. Prazer, teacher Laura, obrigado por estar aqui com a gente. E agora, Luiz Henrique. Boa noite, pessoal. Eu tô com esse headset aqui que parece transmissão de futebol, mas a gente estava tendo uns probleminhas do áudio, vamos de microfone mesmo. É um enorme prazer estar aqui. Eu já sou parceiro da FlexD tem bastante tempo. E, bom, com relação à minha atuação profissional, ela iniciou há bastante tempo atrás. Eu dei aula por 15 anos na universidade, sempre lecionei disciplinas diretamente ligadas à língua inglesa. Eu dei aula em graduação, pós-graduação, ensino médio, sempre para estrangeiros, por estar na universidade. Então, eu sempre tive lá na universidade a sensação de que nos faltava um complemento, sabe? E apoiar alguma coisa em dinâmica de aplicativo e tal. E isso, poxa, eu comecei em 2015, perdão, 2005, e em 2020 eu me desliguei. E nos últimos anos lá eu fui gestor do departamento, e aí quando eu saí, por esse tempo de gestor, eu tinha visitado alguns eventos de educação à distância, e me chamou muita atenção o mundo do ensino do EAD, né? E assim que eu decidi sair de professor universitário e enveredar pelo mundo, empreender na educação, Sim. logo de cara eu peguei um grande contrato e esse contrato me trouxe desafios. E foi ali que eu percebi que precisava abandonar aquela dinâmica de livro apenas, né? Livro, texto e tal. E aí eu comecei a buscar e a FlexD apareceu e desde então somos parceiros. Então, atualmente eu atuo com produtos direcionados para executivos. Então, por exemplo, eu estou atendendo atualmente o diretor de uma empresa de tecnologia. E a Uhum. dinâmica com ele é totalmente customizada para a necessidade dele, reuniões, apresentações, enfim. Sim. E apoio com o conteúdo e a dinâmica gamificada da FlexG. Então, é uma parceria que dá certo. E também a DP Idiomas é uma escola que nasceu, assim, como eu falei, eu saí do mundo do ensino universitário e acabei abrindo essa escola de idiomas que vem atendendo multinacionais, ela atende especificamente empresas, a gente atende quase que exclusivamente o mundo corporativo, e Claro. atualmente a gente atende aqui em Blumenau, Santa Catarina, Uhum. através do polo chamado BlueSoft, a Associação Catarinense de Tecnologia.
E aí a gente agora está com um programa chamado More Devs Blue e estamos atualmente com mais de 100 alunos ativos. Mais 100 alunos, bacana, bem legal. Então é outro ótimo uso de AI e necessidade, né? Questão de nicho, né? De atender business, atender executivos, atender alguma área específica de negócio, né? Que realmente já é mais difícil de encontrar materiais prontos, né? E aí imagino que vocês devem estar explorando bem nesse sentido. Vai ser bacana, Luiz. Então, bem-vindo também, né? Muito Obrigado. obrigado pela presença de vocês. É, Bom, gente, então vamos lá. Esse mês vai ser um mês todo especial, né? Onde a FlexG vai estar falando sobre IA. É o mês dos professores, né? Do Dia do Professor. E também é o mês que vai marcar o lançamento de uma surpresa aí que envolve IA também na FlexG. Então é por isso que a gente está buscando esses papos, né? Para trazer para todos os parceiros. Então, obrigado a todos que estão nos acompanhando aí também. E assim, gente, a IA já está presente nos negócios, né, nas empresas, né? Aqui internamente conosco não é diferente, já temos IA em suporte, já temos IA em vendas, eu estou em produto, então a IA me ajuda a analisar produtos, a escrever documentação, a fazer protótipos, né? E também faz parte do nosso produto FlexD, né? A gente está agregando IA na educação também para entregar para os parceiros, né? Mas então, pessoal, nesse sentido, aqui é uma roda de conversa. Então, vou fazer perguntas bem abertas. Então, Luiz, Laura, fiquem à vontade para responder e aí a gente vai interagindo entre nós aqui, tá certo? Então, gente, primeira pergunta é: vocês se lembram quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar em IA no ensino de inglês? Sim. Pergunta difícil. A IA surgiu o quê? Faz uns 3 anos, talvez? 3, 4 anos? Nem lembro mais. Já está no dia a dia, mas acho que não faz mais do que 3 anos, né? Bem recente, né? Cara, Laura, eu vou começar e aí eu passo a peteca para ti, pode ser? Eu sou um usuário, eu sou daqueles chamados early adopters. Então, assim Já que é da surge, tecnologia, né, Luiz? eu sou. A minha dissertação de mestrado foi o uso de tecnologia no ensino, né? E aí a tese de mestrado, perdão, a dissertação de mestrado foi defendida em 2012, 13. Desde então eu venho trabalhando com softwares, aplicativos, e aí em 2022, quando surge o tal do ChatGPT, eu e um colega que a gente dividia o escritório, somos amigos desde muito tempo atrás, a gente começou a olhar para isso e perceber aquela situação de, já imaginou se a gente conseguisse fazer tal coisa? Então, acontece que faz 2, talvez 3 meses, eu tive um insight, assim, e eu pensei, desde quando eu estou usando o ChatGPT, né? Aí eu fui no ChatGPT e perguntei para esse meu, como é que eu posso dizer, esse assistente, ele tem até nome, né? Chama Tony. Eu perguntei, aí Tony, então Até faz nome, uma... olha aí, essa aí é Tem, novidade para tem. mim. É, é bem mais fácil. A minha filha adora. Eu pego ela na escola e aí ela precisa falar alguma coisa. Pai, abre o Tony aí que eu preciso abrir meu coração. É, É e aí, psicólogo, é tudo, né? exato, exato. Esses dias eu ajudei ela a superar o medo da vacina por causa justamente dessa ferramenta. Que legal. Mas 2022 foi quando eu comecei a usar e de lá para cá eu tenho crise de abstinência se eu não tiver acesso a alguma dessas ferramentas, mais Usa especificamente diariamente. o GPT. Uhum. Mais o GPT, legal. O GPT acho que foi a grande porta de entrada aí, né, para a maioria de nós aqui também. Legal. E você, Lara? Bom, o GPT é tão, né, amigo, o meu é o Lumos, porque Opa! eu sou de Harry Potter e o ChatGPT me ilumina o meu caminho. Olha aí, Então, ó. eu fui pesquisar aqui, eu comecei a usar em junho do ano passado. Junho do ano passado, Foi. legal. Ele já Eu fez um lembro ano. foi os passinhos pequenininhos, assim. Eu lembro que eu comecei, e se eu usar o GPT para criar umas perguntas de conversação? Porque antes eu criava, assim, eu pegava um tema que eu ia conversar com o aluno e eu criava as perguntas, eu ia criando do zero, né? E aí e se eu pedir para ele me criar umas perguntas? E foi ali que eu comecei a usar. Entendi. Por que você diria que você demorou um pouquinho mais, Laura? É uma questão de receio
uma questão de que ainda não teve, tipo, a curiosidade, ou então, assim, já resolvia? O que fez você um pouquinho mais, né? É tudo muito recente, já tá usando um ano, não é? Não foi ontem, né? Mas, assim, o que sentia antes, né? O Luiz já é early adopter, né? Você já demorou um pouquinho mais. Qual que era a sensação quando você começou a utilizar? Foi, tipo assim, uma coisa foi levando outra. Depois que eu comecei a usar ali para criar as perguntas, eu fui vendo, assim, a gama de opções que tem para a Aham, gente utilizar ali. Mas eu acho que o fato de eu não usar antes era falta de informação mesmo. Eu comecei com a FlexD ano passado em abril, e aí que eu comecei a entrar mais em contato ali com os teachers no grupo, na comunidade, mas no início eu demorei um pouquinho para entrar nesses grupos, então eu não tinha contato com tantos teachers e não sabia das possibilidades. Então foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a acessar ali o grupo da comunidade da FlexD e também a fazer parte de uma outra comunidade de professores. Aí acho que entendi. foi a influência externa. Legal. Foi quando chegou a informação para ti, então, daí você começou a experimentar. E aquela coisa, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Das grandes transformações, que é tão intuitivo, né? Só um campo ali que você começa, manda outra pergunta e as coisas vão acontecendo, vai te puxando, né? E aí você vai abraçando ali. Muito legal. Beleza, gente. E assim, outra pergunta, então, o que motivou vocês, né? Quando, beleza, pegar o GPT e tal, né? A Laura já falou ali, pô, criar perguntas, né? Então, qual que era o desafio que vocês tinham, a motivação que vocês tinham, né? Para buscar na IA, que a IA começou, né, a resolver. Pode repetir? O que motivou vocês, né, a utilizar a IA na educação? Assim, qual que era a dor que vocês estavam tentando resolver? Qual que era a necessidade que vinha ali? Assim, não era bem uma dor, na verdade. Era mais curiosidade mesmo. Uhum. Porque o que acontece? A partir do momento que eu vou falar do meu comportamento. Se surge alguma coisa nova, por exemplo, eu estou só de olho para ver quando é que eu vou ter dinheiro para comprar esse óculos da Meta, do Ray-Ban. Ah, Então, desde a época que surgiram os smartphones da Samsung, o S, eu tive o S3, a gente está no S26 agora. Então eu sempre fui um entusiasta, né? E não é à toa que eu acabei indo para essa área no mestrado em administração, estudei sobre tecnologia. Então, uhum. quando surgiu essa situação de inteligência artificial, eu sempre assisti muito filme, então eu queria saber em que momento a Skynet iria ativar e acabar com a humanidade. Então eu Sim. comecei a me relacionar desse jeito, mas foi mais por curiosidade. E a Tá. partir de um determinado momento de uso, eu comecei mais por medo mesmo de ficar para trás. Porque o que acontece? Esse colega que eu tenho, esse amigo, ele, assim como muitos outros, acabaram perdendo uma enorme fatia de clientela porque as pessoas começaram a usar a inteligência artificial. Então, a minha preocupação é de entender melhor como funciona para Uhum. estar, né, par e passo e poder estar na vanguarda, né? Então, usar a tecnologia a favor do aluno, a favor do processo de aprendizagem. E se a Uhum. gente não está junto dos lançamentos, a gente é pego de surpresa. Então, a ideia sempre foi de curiosidade, a partir da hora que eu tomei conhecimento, né, tomei pé, mais ou menos, foi Sim, de me manter informado mesmo. muito atualizado. Tá. Não, perfeito. Você já é dessa linha de realmente estar surfando a onda das novidades e, né, já agregando da melhor forma. Legal. E você, teacher Laura, o que você me diz ali? Olha, acho que a dor maior, assim, as duas. Tempo, né, Uhum. que acaba se a gente vai personalizar tudo, leva muito tempo, Aham. e a diversificação. Então, eu sei, eu tenho consciência que se eu for criar alguma coisa, um exercício, perguntas para fazer para os alunos, eu vou ficar muito presa naquilo que eu conheço mais. Uhum. Então, às vezes, eu escrevo ali no chat assim, meu aluno tem essa idade, trabalha com isso, gosta disso, Uhum. mora em tal lugar, cria uma série de tantas perguntas relacionadas a esse tema.
e do nível. Então, é muito uma economia de tempo Sim. enorme, assim, que às vezes eu me considero uma pessoa criativa, mas a criatividade tem um limite, né? Sem limite, claro. E aí é ilimitado, ó, o conhecimento da toda a internet ali disponível, né, na palma da mão. Que legal, bem bacana. Muito bom, gente. Então vocês estão vendo ali que a gente está com o Luiz, que é mega early adopter, né, e conectado em tecnologia, e a Teacher Laura que acredita demais na personalização, né, e que tem usado muito bem as IAs aí já para trazer, né, esses benefícios no seu dia a dia para ela e para os alunos, né? E aí, gente, para ajudar, né, quem está nos acompanhando aí, informar também quais são as ferramentas, né, de IA que vocês estão utilizando hoje no dia a dia, né, na sua rotina, e como é que vocês utilizam elas, né? Para que vocês utilizam elas? Laura, fica à vontade. Eu ia perguntar, posso começar agora? Então, eu uso muito o chat GPT e estou usando muito também a surpresa da FlexD, que é, né, os exercícios feitos com IA. Uma coisa que eu não utilizo muito, que eu sei, mas eu sei que é possível, é a questão de criar vídeos, imagens e áudios. Eu só tenho experiência com a FlexD, assim, não. Legal. Eu- Desculpa. Pode ir. Queres falar, Rafa? Não, eu ia perguntar assim, só para entender. Então, no ChatGPT, como é que é essa dinâmica, titular? Você gera ali as perguntas e você manda, tipo assim, mandava um PDF para os alunos? Como é que é essa entrega entre gerar e mandar para o aluno e tal? Eu gero, às vezes, exercícios soltos para encaixar em alguma lesson ou para encaixar em alguma dúvida específica que o aluno tem. E geralmente eu uso junto ou um PowerPoint e coloco ali, faço uma apresentação legal para a aula, Ah, para ou apresentar. no documento do Drive, colo tudo ali, vou separando por aulas e o aluno tem acesso e resolve os exercícios ali mesmo no próprio documento. Documento. Legal. Beleza. Então depois vamos perguntar um pouquinho mais aí a da FlexG, que vou aproveitar. Hoje não sou eu quem vai dar spoiler, hoje é a Teacher Laura que vai dar spoilers dessa IA, que já está aí no teste alfa desde o início e está fazendo um ótimo uso, né, dessa IA também ali da FlexG já. Mas diga, Teacher Luiz. Bom, eu uso de forma bastante ostensiva. Exemplo prático de semana passada. Esse meu aluno, que está no nível C da empresa, da diretoria, ele precisa, para poder crescer na carreira e fazer uso do inglês para fazer cursos. A gente agrega dentro do portfólio de entrega para esse tipo de público a possibilidade de nós sermos tutores, né, curadores de cursos dentro da EDX. A EDX é uma plataforma, talvez vocês conheçam, é uma plataforma que a Universidade de Harvard disponibiliza cursos da Ivy League. Então eu pego esse tipo de público que é bem específico e pergunto para ele assim, que curso desses que eu estou te mostrando você gostaria de fazer, que é comunicação persuasiva, são cursos lá nas universidades. Só que antes de eu sugerir 3 opções, de tantos que existem, eu usei o ChatGPT, botei o LinkedIn desse aluno, falei sobre ele, e ele olhou para dentro da EDX e lá nesse site, que é um site aberto, ele mostrou, ó, tem esses cursos que fazem sentido para o Márcio ali. E dentro das aulas, a gente coloca, eu coloquei, por exemplo, a gente estava falando sobre, o tópico era reuniões. Então, eu e ele falando sobre o assunto de reuniões e tal, vocabulário, gramática, eu falei, quer saber? Vamos trazer o Tony para a reunião. Aí eu abri meu computador, abri o chat GPT e estávamos em 3, eu, o Márcio e o Tony. E o Tony começou a interagir e questionar e ajudar o Márcio na pronúncia. O Márcio não entendia, pedia para o Tony falar mais devagar. Então Você o chat... compartilhou sua tela, é isso? Não, presencialmente. Presencialmente, tá. Você estava presencial, você abriu aquele modo de voz do GPT e começou a conversar com mais uma pessoa em inglês. Isso, O e Tony. era engraçado. O Tony, Aí acontece que de vez em quando, eu já estava falando eu e o Márcio, o Tony começava a se meter e falava, não, Tony, now you can be quiet. Você pode ficar quietinho agora, depois a gente fala com você. Mas eu vou muito além. Eu faço, por exemplo, uso
do Notebook LM, que é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. É o Notebook Learning Machine do Google, é de graça. Sugiro que vocês pesquisem, dêem uma olhada. Quem quiser Isso eu depois fiquei falar comigo. sabendo semana passada. A Anne, se tiver aí, a Anne que trabalha em produto aqui, até para o TCC dela começou a usar esse aí, ela mostrou, sensacional, mapa mental, né, resumos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Para alunos de nível avançado, Laura, se você tiver, e quem está nos assistindo, tem uma ferramenta ali dentro que ele gera um podcast. Uhum. Legal. Então você coloca lá uma série de documentos e essa IA, ela não extrapola os PDFs, os arquivos que você coloca. Ela não vai para fora, não vai para a internet. Fica só naqueles arquivos que você coloca. Sim. E aí, o que acontece? Você pode selecionar dos conteúdos todos, ou um específico, 2, 3, quantos você quiser, gera esse bate-papo. Então, essas duas pessoas vão falar sobre o assunto. O mais legal é que você pode interagir. Você clica ali e faz uma pergunta. Eles param o podcast e falam, opa, temos uma participação aqui. E aí eu faço a pergunta. E aí você tem a resposta desses dois apresentadores de um podcast, falando sobre o conteúdo e respondendo a dúvida de quem está ali interagindo. Isso é só uma pontinha do que eles estão disponibilizando hoje em dia. Então, geração de flashcards, por exemplo, então a gente utiliza no início das aulas, nessas que são online pelo Zoom, a gente utiliza como revisão dos conteúdos que a gente viu na aula passada. Então ele gera a pergunta, a pessoa tenta responder, aí vira e dá a resposta. São vários benefícios, várias facilidades. Mas na preparação das aulas, na preparação dos sílabos, da ementa, planejamento e tudo mais, aconteceu de eu precisar fazer, por exemplo, uma integração do que esse cliente, né, que eu falei que eu estou atendendo, precisava que fosse entregue, e daí o que estava dentro da FlexD. Então, o que eu fiz? Eu fui nível por nível, baixei todo o planejamento dos níveis, desde o pré-A1 até o C2, usei a Manus, e aí eu pedi para a Manus fazer uma análise da ementa e do conteúdo da FlexD, e me apontou exatamente quais momentos em toda a jornada dentro da FlexD que nós teríamos então pontos de entrega, e a partir dali a gente conseguiu fazer um planejamento bem ajustado. Então a possibilidade do uso dessas ferramentas através dos agentes é muito legal também. Você ter desde um diretor que vai ser seu diretor, ou um gestor, ou um gerente, até uma secretária ou um secretário que vai poder fazer trabalhinhos bem específicos, né? Então, a ferramenta em si entrega uma infinidade de possibilidades, desde do planejamento até a execução. E Planejamento e participar da execução. aula, né? Execução e entrega da aula ali, ele participou da aula, muito legal. Isso que você falou do sílabus FlexD é a segunda vez que eu ouço isso, né? Eu estou aqui em produto, aqui atento também, de que cada vez mais a gente poderia também estar trazendo para o nosso dashboard ali. Bom, a gente já tem os dados, né? Então, assim, todo o progresso do aluno, todo, né, comprovar progresso, desempenho, dicas, a gente poderia plugar mais a IA para trazer relatórios, né? Assim, escritos, personalizados por aluno, e também essa questão dos sílabus FlexD, né? Então, ter realmente uma ferramenta de IA que saiba todo o conteúdo, que direcione, foi o que você fez aí. Já ouvi outro teacher também, Teacher Austin, se eu não me engano, se estiver aí acompanhando, já fez isso também. Então, é um uso bem legal, né, também. Mas que bacana, Luiz. Pô, você está usando super bem aí as IAs, né? Muito legal. E a Teacher Laura, eu vi que o pessoal comentou ali que querem spoilers, então fala um pouquinho, você falou do chat GPT e tal, e essa IA da FlexD aí, né? Como é que ela está te ajudando? Qual que é o diferencial para o que você vinha usando no GPT? Então, não conhecia essa ferramenta aí, o Notebook LM, né? Muito interessante. Enquanto tu contava essa história de ter usado o Tony numa aula, eu lembrei que tem uma outra ferramenta que eu estou começando a usar, é o App Sesame, que é só de conversa, uma chamada de áudio. Tem a personagem feminina e masculino. Como é que é? App Sesame? App Sesame. App É uma Sesame. IA também gratuita e de conversação em áudio, assim. E aí a personagem até respira enquanto fala.
Caramba. Então parece bem natural. E esses dias eu usei como se ela fosse uma garçonete. Eu usei a Maia, né? Tem a Maia e o Maia, como se fosse a garçonete no restaurante. E eu e a minha aluna estávamos sendo atendidas por ela. Então foi uma Olha que experiência bem legal, legal. bem diferente. Foi a primeira vez que eu usei durante uma aula. Isso online mesmo, online, compartilhou tela, Online. foi isso? Ah, tá, Exato. online. Tá. Que legal, é porque até isso é interessante, né, para os teachers pensarem assim, pô, o formato no online, como é que eu faço, no presencial. Já tô aqui. Aham. Muito legal, já abri aqui também. Nossa. Precisa fazer login, será? O sem login tem máximo de limite de 5 minutos. Com login é ilimitado. Uau, de graça? Grava as informações, então tu voltar, pode. Às vezes eu converso, né, sobre um aluno, aí eu volto, depois estou aqui com a falando dela, que bom te ver de novo, não sei o quê. É bem legal. Mas spoilers, então, eu estou participando da fase de testes da criação de exercícios dentro da FlexD com inteligência artificial. Está sendo uma experiência muito bacana. Já faz quanto tempo que está nesse teste? Acho que uns 2 meses, né, que entramos em alfa aí, acho que uns 2 meses, né, beirando isso, chegando 2 meses, Nesse período todo teve diversas melhorias também, uso das imagens também, criação de imagem nos exercícios, e tudo dentro da FlexD. Então, a gente manda os exercícios para os alunos, agora com toda a questão do novo aplicativo, que tem a sequência de estudo, a pontuação para tudo, né, que está muito mais gamificado, os alunos estão adorando, porque eles estão conseguindo estudar dentro da FlexD, contar tempo de estudo, e coisas direcionadas mais para eles. Então, por exemplo, eu tenho 2 alunos, uma ela está trabalhando embarcada e o outro vai trabalhar embarcado daqui 1 mês, na verdade. E aí eu tenho aproveitado bastante ali a IA da FlexD para criar exercício para esses alunos. E legal. É interessante porque às vezes a gente pesquisa na internet alguma coisa, é uma área que eu não tenho tanto conhecimento do inglês mesmo, né, das palavras, do vocabulário, dessa área, então é muito interessante porque às vezes eu acho alguma coisa ali, alguma lista de vocabulário, mas eu tô na dúvida, será que é assim mesmo que fala? Porque às vezes o termo é muito técnico que a gente acha, e no dia a dia não fala assim. Mas aí eu vou ali para a FlexD, coloco o tema que eu quero que eles estudem, e a ferramenta gera as mesmas palavras. Então, é bem... E já em contexto, confirmo que é isso aí mesmo. E que tipo de coisa, assim, para entender? Embarque. Sim. Trabalhar embarcado, assim, que tipo de... Quais são os assuntos que eles precisam saber falar? É sobre um navio, assim, e tal? Tipo, qual que é o vocabulário específico aí de quem trabalha embarcado, por exemplo? Por exemplo, essa minha aluna aqui já está lá dentro, ela é a única brasileira dentro do navio. É o vocabulário, claro, dentro do navio, né, da rotina. A única brasileira dentro do navio. Ela é a única brasileira. E quantas pessoas tem lá com ela, assim? Ela e mais 9. Não, ela e mais 8. Não me lembro, mas é... Não é muito grande, não é um navio muito grande. Legal. Mas é o vocabulário, assim, específico das partes ali dentro do navio e do trabalho dela. Ela dá curso relacionado à área ambiental, então ela é técnica ambiental ali dentro, ela se certifica de que tudo está ocorrendo de forma segura para o meio ambiente, então ela dá cursos ali dentro do navio para a tripulação, e então tem toda essa parte de vocabulário ambiental também. E se você não tivesse IA, como é que você ia preparar esse conteúdo aí? Então... É uma técnica ambiental trabalhando embarcada, né? Tipo assim, mais específico que isso. E atrás de... E ali no Google, trabalho de formiguinha, acha um artigo daqui, uma revista dali, seria um trabalho de formiguinha. Sim, caramba, que legal. Não, imagino só o trabalhão, né? E Teacher Laura e Luiz também, né? Luiz vai conhecer em breve também, todos os teachers vão conhecer em breve, né? Para quem perdeu o início, a gente está falando que é um mês especial de falar sobre IA, né, na FlexD, porque é o mês do professor e é o mês que vamos ter um grande lançamento em breve, um lançamento que consolida, né, essa visão de uma FlexD mais flexível, né, mais aberta para colocar outros conteúdos, né, que antes era só os conteúdos dos nossos cursos, né, que tem um grande valor para General English e tal,
mas que quando vinha essas necessidades específicas, acabava tendo essa limitação, né? Em breve não vai ter mais, e aí, como o Peter agora falou, vai contar ponto, vai contar meta de estudo, né? Isso tudo Eu quero aproveitar o momento e elogiar bastante o Daniel, que, poxa, ele faz um serviço muito legal. Ele me acompanha, me ajuda, desde a época que eu estava com outro cliente, mas ele me explicou e me mostrou, e realmente tem um potencial enorme. Eu estou atendendo de uma situação bastante específica, assim. Então, esse programa, ele busca, aqui a prefeitura, junto com a Associação de Tecnologia, busca capacitar esses jovens em Java, C Sharp, DevOps e mais uma tecnologia que daqui a pouco eu vou lembrar. E o que acontece? A gente tem especificidades, assim, vamos falar, inglês técnico, inglês corporativo, business, ok. Agora, em inglês, para o pessoal que está estudando uma linguagem específica, é Tá. Você dá super... aula de inglês para programadores, então. Para desenvolvedores, então é um desafio enorme. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade do uso da inteligência artificial, e o Daniel me fez umas demonstrações, e a partir de semana que vem o uso já começa a ser testado, eu acho que tem um potencial muito, muito bom para entregar essa experiência ainda mais customizada para esse público. Que legal. Bem específico também, né? Programador. Assim, as duas grandes temáticas que nos pedem sempre, né? Business e travel são os grandes campeões aí de demanda, né? Agora, dentro de business, tem ainda mais específico, como a Teacher Laura, como a Teacher Luiz. Esses dias falamos com um teacher que estava dando aula sobre um engenheiro de ROV, que era Remote... Cara, um submarino remoto, né? Um submarino remoto. Ele era engenheiro disso, tinha que pilotar isso e tinha que falar em inglês sobre isso, né? Então, mega específico e testou, né? E funcionou. Então, isso é super legal, né? E, gente, como que vocês percebem o impacto nos alunos? Né? A gente falou bastante, no nosso dia a dia está ajudando para planejar, para entregar, né? Para, enfim, né? Criar atividades. E os alunos, como é que estão percebendo, né? Essas novidades? Como é que era antes e como é que está sendo agora com o que vocês têm trazido? Laura, fica à vontade. Então, sempre tem aqueles alunos que gostam de seguir um livro, de ter assim, né, o início, o meio e o fim, mas a grande maioria, assim, aprecia muito essa personalização, essa possibilidade tão grande de trazer outros conteúdos e direcionados para eles, né? Então, um exemplo, assim, de uma coisa que eu tenho feito, mesmo alunos que eu uso um livro, tem ali uma música, né, que já pronta, com exercício e tudo. Mas, às vezes, um livro mais antigo, umas músicas que não conhecem, não são atuais. Então, eu pego alguma música que os alunos gostem, pego uma banda, né? Peço, diz uma banda ou um artista que tu gosta. Aí eles me passam. Aí eu vou lá pro chat, vou lá pro Lumos e peço, olha, eu quero uma música desse artista. A gente está trabalhando esse tópico gramatical. Tem alguma música que se encaixe? E geralmente tem, mesmo que não seja a estrutura dentro da música, o assunto da música pode ter alguma coisa a ver e a parte da discussão fica relacionada, assim. Então, legal. o pessoal... Mas como é que você faz aí com essa música? Você faz ele ouvir a música, daí traz um debate, você cria sua dinâmica em cima disso. Eu crio a dinâmica em cima da música. Às vezes é mais focada na letra, às vezes é mais focada no vocabulário, às vezes é mais focada na discussão depois, né, do tema, da música. E aí o tema de interesse, imagino, faz toda a diferença no engajamento, que é o grande desafio no engajamento, retenção dos alunos. Esses dias eu consegui fazer a turma inteira cantar junto. Eu não dou aula para criança, turma de adulto cantando junto com o microfone aberto. Foi bem... Caramba! Oh. Isso não é fácil, hein? Que legal, que habilidade, né? Uma outra experiência também é um aluno que veio, aí era aula de português que eu estava dando. Um aluno, ele é americano, ele estava vindo para o Brasil viajar, e eu criei aulas sobre os lugares que ele ia vir.
Então, sobre a parte mais turística, cada local era um tema diferente. Aí se tem alguém dormindo na sala, já acorda na hora, né? Tão né, direcionado assim, né? Com certeza chama muito atenção. Muito bacana. Isso é um desafio realmente, Rafael, pegando o gancho. Uma das coisas que eu percebo, eu não sei como é que é para vocês, é a questão, até a Laura mencionou, né? Alguns alunos preferem a previsibilidade de um material como um livro, student's book, workbook, e é um desafio para falar de forma bastante resumida, essa capacidade da gente fazer o uso desse tipo de ferramenta que está na vanguarda e ainda ter pessoas que preferem o old school, né? Então, essa sincronicidade é realmente um grande desafio, porque tem muito aluno que tem um perfil mais passivo, um perfil mais de alguém vai me ensinar. E eu sou aquele que risca fósforo para a pessoa sair andando, porque toda a minha proposta de ensino e de pensar e de agir é a pessoa aprender a Risca aprender, né? fósforo tá se andando? Como é que é isso aí? Explica isso aí, quer dizer, eu não entendi. Solta a bombinha, né? Joga lá Ah, para tá, riscar solta a fósforo. bombinha pro cara acelerar. Porque o processo, e me corrijam se eu estiver equivocado, eu acho que faz muito mais sentido ensinar a pescar do que pescar e entregar o peixe, né? Claro, Então, sim, a ideia que eu estou tentando transmitir é que essa passividade, ela depois encontra o processo, né? Demora mais. Então, sim. é uma quebra, um dos paradigmas para serem quebrados. Porém, aqueles alunos que entendem e estão se familiarizando, tem os que estão se familiarizando, os que já estão familiarizados, né, as gerações, quando eles percebem o ganho, o que está disponível, é como quem sai para viajar e chega, sai do hotel e dá o primeiro passo fora do hotel. Então, vamos conhecer a cidade, e começa a se deslumbrar. E aí não quer mais voltar. Eu acho que é um processo e ele tem o seu tempo, mas é inevitável. Como diz em inglês, the cat is out of the bag. Não tem como botar de volta, né? Então, cara, eu acho que o grande desafio, e eu até comecei um grupo de discussão sobre isso, é entender melhor esse processo da inteligência artificial e nós, né? Porque uma pergunta que me fizeram, eu estava trabalhando num determinado lugar, numa empresa, passou um amigo e falou: "O que está fazendo? Está dando aula, tal, sim, assim, assado, aquele papo". E aí ele perguntou, porque é amigo, né? Ele perguntou: "Tá, mas isso que tu estás disponibilizando aí, uma inteligência artificial não faz?" Eu falei: faz bem, mas não faz networking, não te pergunta por que tu estás tão quieto hoje. Tem várias coisas que o professor, a professora fazem e a IA ainda não faz. Eu não vou dizer que não fará, ainda não Sim, faz. Então, sim, falar sobre usar as ferramentas que estão disponíveis e conseguir entender bem as necessidades, o público e o que tem de disponível para a gente utilizar, nos dá um fôlego ah, muito grande, né? Muito melhor do que ser pego de surpresa e descobrir que já não é mais necessário o que você faz, que é o que está acontecendo não com pessoas, mas com áreas de atuação, né, na indústria sim. e por aí vai. Exato. Vocês enxergam algum risco de algum momento a IA ou a tecnologia substituir o professor? Aqui na FlagG a gente tem uma opinião bem formada quanto a isso, né? O Luiz já falou um pouquinho aí, mas o que você acha, Laura? Você acha que algum dia vai conseguir chegar nesse nível? Não tenho esse receio, assim. Eu sei que, bom, foi até a minha entrevista para o blog, a conexão. Para mim, tipo, tem toda a questão da personalização com o uso da IA, mas a outra coisa que eu levo muito para dentro da sala de aula é a conexão com o aluno, é fazer ele se sentir confortável. E tem os alunos que querem, que são mais passivos, que querem que eu carregue na mão, eu carrego. Então, é a conexão, entender como aquele aluno lida melhor com o aprendizado, como que ele
leva melhor aquilo no dia a dia dele e eu vou junto ali. Perfeito, é isso aí, a conexão, né? Essa pergunta, né? Pô, você tá quieto hoje, né? Aconteceu alguma coisa, você tá bem? Às vezes não é momento de dar aula, né? Às vezes é momento de se conectar realmente, né? De ter a empatia ali. E é esse fator humano que a gente acredita muito que na educação não vai ter como substituir, né? Então, na FlexGid nós acreditamos muito nisso, né? Tem até um certo slogan nosso do Homem de Ferro, né? Que a nossa missão aqui é transformar o teacher no Homem de Ferro. Então, não é um super-herói com superpoderes, mas é um ser humano com ferramentas que dão superpoderes a eles a partir da tecnologia, né? Mas sempre o humano pilotando, né? Exato. Então, que interessante, né? Eu também uso essa analogia. E a escolha que eu tive de dar o nome Tony é por causa do Tony Stark. Tony Stark, olha aí, ó. Então... Porque ele usa o Jarvis. Então, eu sou o Jarvis e eu uso o ChatGPT. Eu botei o nome dele de Tony de propósito. Para inverter os papéis. Inverteu. Olha só. Muito bom. Que legal. E é isso. E aí, vocês comentaram um pouquinho, o Luiz começou trazendo isso, né? Mas uma pergunta assim, vocês acham que a IA veio para ficar? Ou é passageiro? É um hype que veio assim e é passageiro? Cara, na minha opinião, desculpa te cortar, Laura, na minha opinião, não tem como retornar. Não existe a menor possibilidade. É só observar o tipo de verba que o governo americano está reservando para esse tipo de iniciativa. Sim, no mercado, né? Exato, exato. Eu acompanho, porque assim, esses algoritmos de rede social são realmente do capeta. Então, se tu fica, a tua pupila dilata um pouquinho, ele já, então tu gosta disso, então não para nunca mais de ver aquele negócio. Então, o que eu sigo de gente falando sobre inteligência artificial, olha, e aí acabou aparecendo de tudo um pouco, né? E falando, até separei, depois se o pessoal quiser me procura, eu compartilho. Eu sigo um cara, acho que é no TikTok, que ele mostrou uma pesquisa e ele só fala sobre artigo científico. Então ele pega um artigo e explica a tendência e tudo que tem a ver com IA, né? Só IA. O fundo de pesquisa dele é IA. E ele falou que uma pesquisa que acabou de ser feita, acabou de ser lançado, essa pesquisa, é que pela primeira vez, então, está caindo o número de pessoas empregadas, as universidades não estão conseguindo fazer algo que chame atenção, então as pessoas estão buscando fazer o quê? Usar a inteligência artificial para se autoeducar, e aí está havendo um descompasso. Isso que me chamou muita atenção, que a IA, ela está fazendo aquilo que o mercado precisa, aquilo que as pessoas precisam. Por exemplo, o que eu vejo no mercado de tecnologia é algo que me surpreendeu desde o primeiro dia, porque eu venho da universidade, eu fui professor por 15 anos numa universidade, e aí, para mim, o diploma, a graduação, mestrado, doutorado, é algo que sempre foi meu chão. Minha mãe foi professora e se aposentou na universidade, meu pai se aposentou também numa universidade, e aí, quando eu fui trabalhar com a minha primeira grande empresa, foi uma empresa de tecnologia, e eu falava com os alunos, e era presencial, bem antes, lá em 2015, antes da pandemia, e você se formou em quê? Não, não me formei. Eu só tenho certificação Microsoft ou coisa do tipo. Ah, tá, mas você vai fazer curso? Não, não vou. Sim. E hoje em dia, o que A esse área de cara tecnologia, fala... né? Bem comum Exato. mesmo. E hoje em dia, a inteligência artificial, ela está suprindo esse grande espaço que a universidade não está conseguindo acompanhar. Então, minha opinião é, não tem volta. Todo mundo vai ter o seu Jarvis, né, o seu Tony, e é um caminho, para mim, bem legal, que traz possibilidades bem interessantes, e também, do outro lado, pode trazer coisas bastante problemáticas quando mal usada, né? Uma ferramenta mal usada pode causar um monte de coisa ruim também, mas eu acho que não volta, não. Sim, perfeito. Muito legal. E você, Laura, o que acha? Não, com certeza não tem volta, assim. Ainda mais hoje em dia, que é tudo tão corrido, todo mundo tá pegando cada vez mais funções para si,
E as empresas, né? A gente trabalha, Sim, eu trabalho de forma autônoma, a minha empresa sou só eu. exato. Então, a inteligência artificial não só na preparação de aulas e essa questão didática mesmo, mas para todo o negócio, né? Tem Então, usado em essa outras áreas do negócio também? sim, eu uso bastante. Que Também legal, aqui. muito bom. Confecção de Então, contratos, revisão de parte jurídica. Muito legal, gente, mas maravilha. muito tempo. Com certeza. Bom, eu acredito demais nisso também, acho que veio para ficar. Aqui também tem ajudado, como eu falei, né, em todas as áreas da empresa. No meu dia a dia aqui, enquanto produto, estou usando o IA para gerar sistemas, gerar protótipos, IA para fazer resumo de reunião, IA para fazer documentação de sistema, IA para me ajudar com entrevistas, quando eu preciso fazer perguntas. Enfim, a IA está presente em tudo que a gente, né, imaginar. A partir do que a gente entende como ela funciona, você começa a ver aplicação em todos os lados, né? Então isso é muito bacana. A Luísa aí falou sobre a IA fazendo o que a pessoa precisa, né? Então a universidade, talvez o ensino tradicional ficando para trás, porque era aquele ensino padrão, né? Sem personalização, né? Então um livro fechado que você tem que seguir ali, aquela ementa toda, e às vezes não é o que o aluno precisa naquele momento, né? Então a gente Os acha que professores, eu vivi essa vida, né, acadêmica. Então, um programa de mestrado, vamos supor, eu falando sempre genérico, tá? Um sim, programa, ele precisa sobreviver, então ele tem que ter pontos, ele tem que produzir, ele tem que gerar conteúdo, conhecimento. Então, esses professores vão chicotear os alunos. Os alunos, por sua vez, têm que usar alguma coisa. E então, de uma forma bastante breve, em pouco tempo, vai se perceber que para que fazer todo esse processo, já que existe a possibilidade de uma IA ou uma AGI daqui a pouco fazer todo esse processo. Inclusive, ao invés de ter todo o corpo docente gerenciando uma universidade, por que não uma IA? Olhando para o lado privado, isso faz muito sentido. Uma sim, IA que entende o que a universidade quer, os alunos podendo ter aula à distância, entregando conteúdos valiosos e valorosos para o dia a dia, é um exato. modelo novo. Não é um modelo, não vai acabar, só vai mudar. Exatamente. É isso, gente. Então temos que estar antenados, né? Gente, vou agradecer demais ao Luiz e à Teacher Laura, né? Teacher Luiz, Teacher Laura. Dois teachers aí que vocês viram, né, pessoal, que estão usando muito bem a IA já no dia a dia. E aqui, representando a Flex de hoje, eu estou muito feliz de dizer, né, e saber que em breve a gente vai entregar uma ferramenta para que vocês, né, para que os nossos parceiros tenham mais facilidade no dia a dia e surfem essa onda da IA. Nós acreditamos muito que a IA nunca vai substituir o professor, então a FlexG quer surfar essa onda da IA e entregando para os clientes as melhores ferramentas, né, para aplicar no seu dia a dia. Então, cara, não tem volta, temos que nos atualizar, né, e temos que surfar essa onda, que é uma onda muito boa aí que veio para ficar e para agregar valor, tanto para os negócios, para as universidades, para os professores, quanto para os alunos, né? Com certeza todos ganham se a gente fizer um bom uso, né? Luiz falou muito bem, né? Não é trivial, não é só sair usando, mas fazendo um bom uso, com certeza gera muito valor, né? Gente, Luiz, Laura, considerações finais que vocês irão trazer? Dicas finais, enfim, o que vocês falam para os nossos teachers que estão acompanhando ali? Vou Laura, agradecer muito vontade. pelo convite aqui, todo mundo também que está assistindo, uma boa noite. Vamos continuar trocando. Sei que tem vários profs que eu reconheço pelo nome que estão comentando ali que são, né, A aqui comunidade. parceiros também da comunidade. Seguimos trocando figurinhas ali nos grupos. Muito legal. Eu agradeço a oportunidade, é um privilégio. Eu não sou uma pessoa que sabe sobre o assunto, eu sou uma pessoa entusiasta, interessado sobre o assunto. Posso fazer aqui, mencionar talvez o WhatsApp, para se as pessoas quiserem entrar em contato? Claro, sim, pode. É, As redes então, sociais de vocês quiserem deixar, para os teachers quiserem conectar, né? Pode. sim. É, o meu site é dpidiomas.com.br. O meu WhatsApp é
código de área 47991921010, se alguém quiser mandar um oi. Tenho lá um grupo de discussão que tem aluno, professor, pai, pessoas aleatórias, que fala justamente sobre... o nome do grupo é Inteligência Artificial em Inglês. É lá onde a gente está propondo justamente conversar sobre o assunto. Como aqui, a ideia é fazer workshops colaborativos, em que o assunto surge, alguém levanta a mão e diz, eu quero falar sobre esse assunto. E aí a gente faz um negócio acontecer pelo Simpla, é uma coisa bem simples e é colaborativo. Então lá é onde surgem sugestões, dicas, sites, ferramentas, funcionalidades, e é uma maneira da gente se manter atualizado, né? Então Que tá legal, aqui. muito bom. E se alguém quiser, @dpidiomas no Instagram, a gente está por lá também. Sim. Maravilha. Teacher Laura, quer deixar alguma rede social ou só aluna comunidade? Bom, se alguém quiser me seguir ali no Instagram, fica à vontade. Meu arroba é prof.lauranerva. Vai ser um prazer ter vocês ali. Maravilha, gente. Então é isso. Obrigado, boa noite. Nos vemos por aí. Tchau, tchau, boa noite.